bom dia a todos, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre, nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, ou tá ligado pelos nossos canais do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quinta-feira, e um dia que o programa está repleto de assuntos. Então já vamos começar passando pelos nossos destaques do dia, porque ontem a Bolsa conseguiu começar o mês de abril em leve alta e nem foi dia 1º de abril. Ela sumiu mesmo, acabou fechando ali um pouquinho no positivo. Já vamos colocar aqui o destaque do nosso site que fala do fechamento, porque a Bolsa foi para o positivo, impulsionada, elevada ali por Nova York, e a gente vai explicar o motivo para vocês. Foi o terceiro dia de alívio na nossa bolsa, o dólar recuou mais uma vez, mantendo o patamar abaixo dos R$ 5,20, que tem sido uma base importante aqui de comparação, e ele segue, o petróleo ainda segue acima de $100 por barril, enquanto o nosso dólar aí no Brasil caiu para baixo dos 5,20, continua lá em R$ 5,15. A gente vai explicar o motivo disso, que durou muito pouco, inclusive, daqui a pouquinho para vocês aqui no Mercado e Investimentos, porque esse vai ser o nosso primeiro assunto do dia. Mas não para por aí, a gente tem o Donald Trump voltando para o radar, nunca saiu, na verdade, do radar do mercado, e ele acaba aí falando o cessar-fogo, condicionando a abertura do Estreito de Hormuz. A gente até falou sobre isso ontem, mas a gente vai falar mesmo da expectativa que se tinha em relação ao cessar-fogo ou realmente o final da guerra e como isso não aconteceu. Então a gente vai falar primeiro que se criou uma grande expectativa e que depois essa expectativa foi por água abaixo. E não só isso. O presidente Donald Trump voltou a criticar quem? O nosso Pix, nosso querido brasileiro Pix e a Rua 25 de Março. Ele voltou nesse assunto, voltou a criticar o Brasil por Pix, regulação das redes e taxa de importação. Ele voltou, gente, no ano passado. Donald Trump voltou a falar dos mesmos pontos. Quando eu acho que a pessoa não tem muito o que falar, ela volta naquele assunto, né? E aí o capítulo dedicado ao Brasil ocupa 8 páginas no documento e reforça questionamentos já levantados na seção 301. Voltou aí a atacar Pix, a gente vai explicar por quê e também o que está em jogo, né? Porque Pix, regulação de redes e taxa de importação. O que será que está em jogo nessa história no pano de fundo, né? Além dessas falas de Donald Trump. Vamos também passar um pouquinho pela nossa entrevista pela manhã com o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Não fizemos ajuste fiscal em cima dos pobres, diz Haddad, ao defender o legado na Fazenda. E a gente fez uma pergunta em relação à escala 6x1 e vamos comentar também esse aspecto, porque Tarcísio deu declarações polêmicas recentemente em relação à escala 6x1 e ao empresariado, então a gente vai comentar esse assunto. E além disso, hoje de manhã saiu a produção industrial e se der tempo a gente fala sobre isso. Produção industrial que teve uma leve alta nesse mês de fevereiro, a gente está olhando para trás ainda, teve alta, mas ainda em situação de muita fragilidade, porque foram meses muito ruins para a indústria. Agora ela dá um respiro, mas com muita cautela. A produção industrial avança 0,9 em fevereiro, fica acima do esperado e na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a produção caiu 0,7. O que a gente vê aqui é uma indústria patinando, mas depois de tantos meses ruins, ela dando ali um fôlego, né? Tendo um pequeno fôlego, até porque a base de comparação vai ficando cada vez pior. E a gente vai explicar isso, se der tempo a gente chega lá e analisa os detalhes da produção industrial. Vamos passar pela nossa agenda, que parece que já está em clima de feriado. Nossa agenda está curtinha hoje, mas não por isso a gente não vai passar pelos nossos indicadores. Às 5 horas da manhã tem IPC-FIP de março, um dado que normalmente fica em segundo plano, acaba sendo um pouco de termômetro para a inflação brasileira, mas não deve ganhar relevância, ainda mais no cenário atual, que os indicadores importantes não estão ganhando relevância, não falando que o IPC-FIP não é importante,
mas normalmente ele já fica em segundo plano. Ele é mais utilizado ali realmente como essa expectativa, como uma prévia, como um termômetro. O que tem normalmente mais relevância, produção industrial, serviços, comércio, PIB, inflação oficial do Brasil, está ficando em segundo plano, quem dirá os outros. Mas a gente tem hoje produção industrial de fevereiro, saiu às 9 horas da manhã. O Departamento do Trabalho lá nos Estados Unidos divulgou os pedidos de auxílio-desemprego e dos pedidos de auxílio-desemprego continuados nas semanas de 21 e 14 de março, respectivamente. Esse dado saiu às 9h30 da manhã. E por lá também, 9h30, teve balança comercial, exportações e importações. Já indo para a noite, como vocês viram, nossa agenda está esvaziada mesmo. Já indo para a noite, na China e no Japão, saem os PMIs compostos e de serviços finais de março. Então, o índice de atividade de gerente de compras vai ser divulgado tanto no Japão quanto na China, 9h30 e 10h30 também, respectivamente. Então, um dia, como falei, de poucos condutores, e a gente já sabe o que deve ganhar protagonismo nessa história. As falas de Donald Trump, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, porque antes a gente vai falar do mercado que fechou em alta ontem, tanto aqui quanto lá fora. Foi um dia de otimismo maior, um otimismo até geral. Esse clima mais positivo tomou conta das bolsas. O dólar caiu, como falei, abaixo ali, continuando abaixo dos 5,20. Mas vamos entender por que esse movimento aconteceu ontem e o que conduziu a nossa bolsa para alta, porque o Ibovespa subiu, dando continuidade ao movimento de altas. Não foi uma alta tão forte, foi 0,26% de alta. Isso porque ontem o petróleo, por mais que tenha caído e ficado, claro, acima dos $100, mas ele recuou ontem. E isso tem um motivo. Foi uma expectativa do mercado em relação ao encerramento do conflito, ou pelo menos uma definição do cessar-fogo. Então, o Donald Trump ele ia fazer um pronunciamento à nação e começou a se criar uma grande expectativa, como ele falou que seria um pronunciamento importante. O mercado começou a criar tanta expectativa que elas já estavam andando sozinhas, já estavam até ali vivendo sozinhas as expectativas do mercado, de tão criadas que elas estavam, de que poderia vir uma boa notícia de Donald Trump. Mas eu acho que era April's Fool, né? Quando eles falam, como eles falam lá nos Estados Unidos, devia ser uma grande pegadinha de 1º de abril, porque, a gente vai comentar daqui a pouco com vocês, esse cessar-fogo, esse encerramento não veio. As bolsas, então, elas agem nessa expectativa, nessa projeção do que poderia acontecer e se antecipam a esse movimento. Então, como vocês viram, tanto lá em Nova York como aqui no Brasil, as bolsas foram para o positivo, claro que aqui numa magnitude menor, porque com o recuo do petróleo, as empresas ligadas às commodities não conseguem sustentar tanto fôlego, mas quem fez com que a bolsa ficasse aí no positivo foram justamente aqueles setores mais prejudicados, que vinham sofrendo principalmente com as expectativas de juros mais altos. Então, diante dessas expectativas, setores como o varejo, os setores mais cíclicos da nossa economia, os setores mais ligados à economia doméstica, construção também, acabam sofrendo, porque a expectativa de juros espreme esses setores. Com um alívio, ou uma possível expectativa de alívio ou trégua no conflito na guerra do Oriente Médio, os juros arrefecem e esses setores ganham um impulso para ir para cima. Só que, sozinhos, eles não conseguem fazer uma alta tão forte, tendo contrapeso das empresas ligadas às commodities, puxando o Ibovespa ou para baixo ou diminuindo, não tendo um ganho tão forte que faça a alta ser mais vigorosa, né? Como foi em Nova York, que o S&P subiu 0,72 e a Nasdaq 1,16. Nasdaq aqui, porque é uma bolsa focada em tecnologia, e reage também muito bem à queda nas expectativas de juros, já que o setor de tecnologia também é sensível. E o dólar caiu para R$ 5,15, também nessa toada de maior apetite pelo risco, de recurso entrando no mercado emergente, da expectativa dos juros lá dos Estados Unidos também começarem a cair, os juros futuros. Então, tudo isso fez um clima positivo, criou-se um terreno positivo na quarta-feira. Só que esse otimismo durou pouco.
durou muito pouco e a nossa bolsa, ou na verdade até os futuros de bolsa hoje de manhã já estavam operando no negativo. Porque Donald Trump jogou areia em todas as expectativas. Como ele tinha falado que faria um pronunciamento à nação, o que se esperou? Que ele ia falar sobre possíveis resoluções, negociações com o Irã, só que foi para o caminho completamente contrário. Donald Trump subiu o tom, falou em ameaça novamente, então ele usou aquele modo ameaça que ele entra e não sai, voltou a atacar o Irã de forma aqui nas suas falas e até falou sobre chamar o Estreito de Hormuz de Estreito Trump. Vamos falar sobre isso e a gente já emenda com o assunto do Pix. Eu só vou pegar aqui uma fala de Donald Trump para passar com vocês. Vamos lá. Sem falar, né? Se o meu computador ajudar, mas eu tenho certeza que ele vai ajudar sim. Eu queria até achar aqui, ó. O ministro das Relações Exteriores iraniano afirmou que o futuro do Estreito de Hormuz será definido por Irã e Omã, ao indicar que a via marítima, abre aspas aqui, está nas águas internas, fecha aspas, dos dois países, e que eventuais arranjos após a guerra, abre aspas de novo, são uma questão relacionada ao Irã e ao Omã, que é onde o estreito se localiza. Os comentários vieram após reiteradas ameaças dos Estados Unidos nos últimos dias de tomada do estreito, com Donald Trump chegando a chamar o local de Estreito Trump. Essa autoestima do Laranjão é uma coisa que precisa ser estudada, porque né, ele completamente fora de realidade. Eu sempre falo, Donald Trump é a WandaVision dos Estados Unidos, ele cria a realidade e vive nela, porque esse falar sobre chamar de Estreito Trump né, mostra que ele já está considerando tomar o estreito, realmente bombardear o Irã, como ele mesmo falou, até voltar à Idade das Pedras. Então a gente entende qual o tom de ameaça que está sendo usado. E ontem ele subiu realmente esse tom e foi para uma ameaça bélica. E eu separei aqui algumas falas de Donald Trump, porque ele voltou a atacar o Irã, falando que corrigiu o erro de outros presidentes, mais uma vez aqui, ele se colocando como essa pessoa que vai tirar os Estados Unidos da situação que os outros presidentes colocaram, como se os Estados Unidos fossem uma grande vítima dos outros países e não o contrário. Disse que estão acabando com o poder do Irã e vamos terminar, que abre aspas Trump, vamos terminar o trabalho no Irã, será rápido e estamos muito próximos disso. Então quem estava esperando uma trégua, um cessar-fogo, uma resolução, uma negociação, acabou se deparando com um Trump falando que vai acabar com o Irã, mas não por negociação, de forma militar e bélica. Vou pegar aqui mais algumas falas dele, deixa eu ver se eu acho uma fala muito importante aqui que eu estava procurando. São duas falas que vêm na sequência, inclusive. Se não houver acordo com o Irã, miraremos nas instalações de energia, o que é uma ameaça muito grave aqui por parte de Donald Trump. E ele ainda falou que a guerra contra o Irã, aqui já se direcionando né, a fala também para os estadunidenses, a guerra contra estadunidenses, ficou meio estranho aqui, a guerra contra o Irã é um investimento no futuro dos seus netos. De que netos, né? Acredito que sejam os netos estadunidenses, porque o que Donald Trump coloca é como se fosse um projeto, o governo dele é um projeto de país que vai favorecer os estadunidenses, mas que no presente não está favorecendo, porque ele está criando, seja por meio do tarifaço, que depois teve que voltar atrás por questões legais, seja por meio agora das guerras que ele vem comprando, Donald Trump está encarecendo, inclusive, o custo de vida do próprio estadunidense. No tarifaço, ele fez isso por meio das tarifas que fizeram com que os produtos em cadeia ficassem mais caros para quem vive no país. Agora, com o petróleo subindo, cada vez mais reagindo às suas próprias atitudes, você vê que ele está gerando mais um gatilho inflacionário para o seu país, sendo que ele se elegeu falando que iria combater a inflação. E ainda sobre isso, ele falou que quase não importa nenhum petróleo pelo Estreito de Hormuz
e que o pouco que importa não importará mais e que eles têm muito combustível, que eles produzem mais que a Rússia e a Arábia Saudita e que esse aumento de curto prazo é intermitente e inteiramente resultado do regime iraniano. Então você vê que ele está colocando ali como uma coisa transitória, porque ele já está entendendo que ele vai acabar com a guerra na cabeça dele da pior forma possível. Eu não acredito que ele está falando quando diz que vai acabar rápido com negociação, até porque o Irã precisa aceitar a negociação do Donald Trump e não necessariamente eles vão aceitar os termos, e isso pode prolongar o conflito. Só que ele coloca a culpa, e eu sempre falo, Donald Trump faz isso o tempo todo, na verdade. Comentei até na redação um dia desses de manhã. A culpa é dele e ele coloca em quem ele quiser. Agora ele está colocando a culpa no Irã. Ele comprou a briga com o Irã, ele atacou o Irã e está falando que a culpa é deles, pelo preço do combustível estar alto. Ele não tem culpa nenhuma nisso. Tentando justificar já, né, não só falando ali que vai ser por um período curto, porque já está perto de acabar, mas tentando justificar as suas próprias atitudes, colocando a culpa nos outros, que é o que ele mais faz, né? Ele vem fazendo isso o tempo todo. E a gente tem uma outra notícia aqui, seguindo na esteira de Donald Trump voltando a atacar o nosso Pix. Então ele não só declara guerra a outros países, ele não só declara guerra ao Irã, não só ataca a Venezuela, não ameaça só Cuba, mas ele voltou a falar do assunto do Pix, voltou a bater nessa tecla, coisa que ele começou a fazer no ano passado, na época do tarifaço, e agora voltou nesse assunto num relatório e voltou a criticar Pix, voltou a criticar a 25 de março, e eu tenho aqui algumas falas também de Donald Trump em relação a isso para contar para vocês. Mas basicamente saiu um relatório do órgão de comércio exterior da Casa Branca que passou a incluir as críticas às medidas brasileiras como o Pix, a proposta das regulamentações das redes sociais e as chamadas taxas das brusinhas, como a gente gosta de falar. Por quê? Né? Isso é muito interessante da gente pensar o que está por trás disso, porque quando começou o tarifaço e ele fez essas mesmas ameaças, começou a ameaçar o Pix, falou sobre a regulamentação das redes, e isso até como um pano de fundo do tarifaço, porque o primeiro plano ali, ele deixou a questão da ditadura da toga aqui no Brasil, que não se sustentaria, mas a gente sabia o que estava por trás. Uma base de apoio muito forte de Donald Trump são as Big Techs. E se a gente tem uma regulamentação ou um projeto de regulamentação das redes, seria uma forma dele atacar aqui uma regulamentação que fere o interesse de apoiadores de campanha de Donald Trump. Ponto 1. Ponto 2, o Pix. Por que ele está atacando o Pix novamente? Né? É porque está pensando nos BRICS? Não só isso. Né? Pode até ter um pouco dessa autonomia aí dos pagamentos brasileiros, mas não é só essa questão de Pix e ser um produto brasileiro e trazer ali essa negociação mais fácil. A gente sabe que tem algumas empresas financeiras de cartão sofrendo com isso, que também são estadunidenses. Então a gente vê que por trás dessas falas de Donald Trump que parecem ali fantasiadas de comércio, de que isso atrapalharia comércio ou ameaçaria os Estados Unidos, a gente sabe que existe uma outra esfera, que são os apoiadores, são os interesses das empresas dos Estados Unidos. Então não é o Pix diretamente, não é a regulamentação diretamente, mas o que isso proporcionaria, ou até mesmo como isso mexeria ali, interferiria nos interesses das Big Techs, nos interesses de empresas estadunidenses financeiras. Então, por trás da fala de Donald Trump, a gente precisa olhar com um pouco mais de calma, porque ele sempre coloca um primeiro plano ali que não se sustenta muito, e quando a gente começa a detalhar a coisa, a gente vê que tem outras camadas ali por trás e que a gente precisa olhar com bastante calma e detalhe para não cair nessa coisa fantasiosa de Donald Trump, que normalmente ele deixa em primeiro plano para não trazer à tona
o que está por trás. Mas eu acho que quando ele fala até das regulamentações da rede, essa máscara até já começa a cair. A gente já começa a ver até uma ligação um pouco mais direta de interesse ou de defesa dos interesses, principalmente de quem apoiou e estava lá na posse, a gente nunca pode esquecer, de Donald Trump, quando ele se elegeu. E já que a gente está falando de PIX, ele também falou sobre a taxa das brusinhas, falou da 25 de março. Hoje de manhã, a gente até tinha uma fala do Trump, mas acho que não vai dar tempo, porque hoje de manhã a gente recebeu aqui no ICL Notícias, primeira edição, o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a gente fez uma pergunta sobre 6x1, porque Tarcísio andou falando sobre empresariado, fez vários acenos, e a gente fez uma pergunta para ele, e a gente vai repercutir com vocês. Vamos passar o trecho da fala do ex-ministro, e depois a gente comenta o assunto com vocês. Ministro, a gente tem uma pergunta da Débora Maganha, nossa economista, apresentadora do programa Mercado e Investimentos, sobre a escala 6x1. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que só dá para acabar com a escala 6x1 se desonerar as empresas. O senhor concorda com isso ou acha que existe um outro caminho para debater a melhoria de vida dos trabalhadores sem dar mais um benefício fiscal para os empresários? Olha, eu acho que há um caminho, porque nós estamos com essa escala desde 1988. Então nós estamos aí, daqui a pouco vai fazer quanto? 40 anos que nós estamos com a escala 6x1. A tecnologia mudou, tudo mudou, o mundo do trabalho mudou e a maioria dos países deram passos no sentido de liberar o trabalhador. Até porque você tem ganhos de produtividade muitas vezes. Agora, eu não dispenso fazer conta. Tem que fazer conta, né? O próprio presidente pediu para a área econômica, inclusive para técnicos do Congresso, avaliarem com o cuidado devido. Mas o presidente está convencido de que nós temos um caminho a trilhar nesse campo. Então, o governador ele demonstra pouca preocupação com o trabalhador, né? Ele deu uma declaração contra a isenção de 5 mil, né? Ele falou, isso aí não dá, tem que... Está cobrando imposto do andar de cima que não paga, pode prejudicar o andar de cima que não paga. Imagina, o cara rico no Brasil não paga imposto e o governador está preocupado com ele. E com o cara que ganha 5 mil que paga, o governador não está. Então, o governador tem uma visão de mundo desequilibrada a favor do capital. Entendeu? Nós estamos numa sociedade capitalista. Tudo bem. Mas você não pode... Essa visão atrasada de que se você favorecer só o capital, tudo vai ficar uma maravilha, não funciona. Vamos aqui tentar falar rapidamente, porque o programa já está se encaminhando para o final e eu tenho alguns recados para passar para vocês ainda. Mas o que eu vejo aqui, né, essa tentativa do Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo, e que se torne ex-governador, assim esperamos, mas atual governador de São Paulo, tem acenado para o empresariado brasileiro. Então, quando ele fala sobre 6x1, que é uma pauta bem popular, ele acaba jogando isso na conta e nas costas do Estado, como se só fosse possível implementar o fim da escala 6x1 ou outras alternativas de escala se tivesse desoneração de folha para o empresariado. Ele não fala em nenhum momento em alternativas, como falou o ex-ministro aqui, o Fernando Haddad, por exemplo, da produtividade, em pensar em aumento de produtividade. Ou, por que não, diminuir a taxa de lucro? Ou pensar em outras alternativas que são possíveis, além da produtividade, que já existe ganho, sim, de produtividade, mas ainda alguns setores que têm ali a intensidade, ou a intensificação da escala 6x1, terem ali todos esses entraves, colocar como se, na verdade, isso não fosse possível. Existem outros caminhos. A gente já falou de alguns aqui que foram, inclusive, apontados pelo IPEA, principalmente em relação à produtividade. Tem a questão que poderia ser pensada, mas aí Tarcísio não vai falar disso,
que é, por exemplo, a negociação coletiva e reorganização da jornada. Já pensou Tarcísio falando sobre reorganização e negociação coletiva? Não consigo ver, porque Tarcísio está do lado do empresariado, assim como outros, como boa parte, toda, na verdade, direita. E tem também transição setorial. A gente pode pensar em diversas alternativas que não necessariamente deixam a conta ali para o Estado abrir mão de alguma arrecadação. Mas aqui parece que sempre precisa disso. Claro que alguns setores podem até precisar de algum impulso inicial ali do Estado. O que não pode é acontecer como no passado, que para aumentar o emprego, ou diminuir a taxa de desemprego, foi dada a desoneração de folha para alguns setores e depois estudos mostraram, tem estudos interessantíssimos em relação a isso, que a desoneração não aconteceu, que a contratação não aconteceu. Inclusive, alguns setores comparados ali, os que tiveram a desoneração e não tiveram, os que não tiveram contrataram mais. Para onde foi essa desoneração? Ela virou lucro e embolsada pelo empresariado. Então a gente precisa entender que a conta não tem que ficar toda para o Estado, não precisa condicionar isso à desoneração necessariamente para todos os setores. Alguns setores podem precisar, sim, de alguns subsídios no curto prazo para poder se organizar? Talvez sim, mas como a gente sempre fala, de forma transitória. Até foi uma coisa que o ex-ministro falou no N1, porque ele fala ali sobre os benefícios fiscais, sobre os privilégios que se tinham em alguns setores que não faziam mais sentido, permaneceram os que faziam, mas a gente sabe que quando você dá um benefício, você traz ali um alívio fiscal para um setor, depois para tirar isso é um parto, ainda que não faça mais sentido, né? Precisa se entender que os subsídios são de forma transitória, eles precisam ajudar aquele setor enquanto eles fazem sentido. Depois que o setor já está caminhando com as próprias pernas, que ele já está ali fomentado, talvez não faça mais sentido, mas aí ninguém quer abrir mão do que foi concedido e vira uma briga interminável para tirar. Então, condicionar isso à desoneração de folha é, mais uma vez, deixar a conta, né, é aquela coisa, lucros privados e deixa a conta para o Estado. A empresa não pode pensar repensar a sua taxa de lucro, a empresa não pode pensar numa forma de se tornar mais produtiva, de fazer uma negociação e um reajuste de jornada. Sempre tem que precisar ali do Estado para empurrar, dar um empurrãozinho, porque sozinha ela não consegue? Será que sozinha ela não consegue ou ela não quer? É mais fácil contar com a desoneração. E aí a gente vê mais um grande aceno do Tarcísio, que recentemente, inclusive, colocou os empresários e os trabalhadores ali no mesmo patamar em uma fala recente. A gente sabe que existe um abismo entre um e outro, e que não há comparação ali, não tem como falar que são coisas iguais, são forças muito desiguais em qualquer esfera de poder. Mas a gente vê isso acontecendo. A gente vai passar para vocês um trechinho então da fala do Trump e aí eu passo os últimos recados que a gente tem que falar com vocês. As I stated in my announcement of Operation Epic Fury, our objectives are very simple and clear. We are systematically dismantling the regime's ability to threaten America or project power outside of their borders. That means eliminating Iran's navy, which is now absolutely destroyed, hurting their air force and their missile program at levels never seen before, and annihilating their defense industrial base. We've done all of it. Their navy is gone, their air force is gone. Their missiles are just about used up or beaten. Taken together, these actions will cripple Iran military, crush their ability to support terrorist proxies, and deny them the ability to build a nuclear bomb. Our armed forces have been extraordinary. There's never been anything like it militarily. Everyone is talking about it, and tonight I'm pleased to say that these core strategic objectives are nearing completion. Eu acho que aqui, né, puxando um gancho do que a gente estava falando anteriormente, o Donald Trump reforça, né, o que a gente estava falando, não nos deixa mentir. Ele subiu o tom, ele trouxe essa ameaça bélica, falou em destruir o Irã e assim
os objetivos serão concluídos. Que objetivos, né, vão ser concluídos em relação ao Irã? Né? A gente vê que ele realmente subiu o tom e muito longe de qualquer cessar-fogo, muito longe de qualquer negociação. Ele falou em destruição e, para mim, as coisas estão completamente opostas. Não sei se dá tempo da gente falar da produção industrial, mas a gente pode entrar nesse assunto rapidinho com vocês, porque hoje saiu a pesquisa mensal da indústria e ela mostrou leve alta, né? Então você teve ali uma alta da nossa produção industrial, superando inclusive as projeções do mercado, mas uma indústria que ainda está fragilizada porque vem de uma base frágil. A gente vem de meses ruins para a indústria e qualquer respiro ali, né, qualquer alta que se tem, ela já vai aparecer numa magnitude maior, até por uma questão estatística da coisa. Nesse mês aqui de fevereiro, em relação ao ano passado, subiu 0,90. Em relação ao ano passado, não, em relação ao mês passado subiu 0,90. Em relação ao ano passado, caiu 0,70. Então, fevereiro de 2026 foi mais fraco do que fevereiro de 2025. E o acumulado do ano ainda está negativo. A gente tem poucos meses aqui, mas já mostra que a gente não começa a indústria com um ritmo de alta, e sim com queda de 0,20%. E o acumulado em 12 meses ficou em 0,30%, mostrando essa dificuldade da indústria em engrenar o crescimento aqui no país. E isso acontece muito por conta da taxa de juros que vem sufocando esse setor urbano da economia. Agora sim eu vou dar os recados, porque o quê? Eu vou estar de férias, gente, por 10 dias, então eu volto só na semana do dia 21 de abril. Até lá vocês vão estar em mais do que excelente companhia com a Roberta Garcia, que vai cuidar da casinha aqui do mercado, mas não vai dar nem tempo de sentir saudade, porque logo, logo eu tô de volta. Então, caso vocês não me vejam por aqui, é porque eu tô saindo de férias, mas daqui a pouquinho eu tô de volta. E eu quero convidar vocês para assistirem o nosso documentário, aqui o nosso exclusivo ICL, Vai para a China, Eduardo. Então, Eduardo já foi para Cuba, já foi para a Argentina e agora foi para a China e vai falar para a gente como é que estão as questões principalmente tecnológicas lá na China e como, olhando por dentro, você tem essa China até que muitas vezes no nosso imaginário é de um jeito, mas quando você vai para lá é completamente diferente. Para garantir o seu ingresso, é só entrar em iclmercado.com.br, se inscrever no link e dia 12 vocês vão ter aí uma super produção da nossa trilogia Vai para algum lugar, Eduardo, e agora ele vai aonde? Para a China. Vocês têm ali o QR Code no cantinho da tela também para escanear e agora eu vou arrastar para os nossos vizinhos de cima. Eu não invadi o rolê, eu estava só dando tempo ao tempo. Vocês estão em mais do que excelente companhia com o William Deluca e Guga Noblar. Eu não volto na segunda-feira, mas logo, logo eu tô com vocês de volta. Um beijão, uma boa Páscoa, um bom descanso a todos e daqui a pouco a gente se vê. Quem nunca parou num post de Instagram para ver o robô chinês que luta Kung Fu, o outro que vem entregar o negócio no restaurante? Mas a realidade da tecnologia chinesa é algo que vai muito além do post do Instagram. É uma disputa capaz de definir o futuro do planeta, porque são exatamente essas tecnologias que podem oferecer uma alternativa à ditadura dos monopólios das Big Techs americanas. E qual será o estágio em que estão essas tecnologias chinesas? A gente foi para a China descobrir e gravou o nosso documentário mais ousado. Vai para a China, Eduardo. Vocês vão ficar surpresos com o que vocês vão assistir. Algo que com certeza vocês nunca viram nos feeds de Instagram de vocês e que vai mudar completamente a visão de vocês de futuro. No dia 12 de abril, um domingo às 8 horas da noite, a gente vai estar junto para assistir esse lançamento.